Fala Bozoca, eu sou o Hélice, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou comentar pra vocês um pouco sobre a segunda temporada de The White Lotus e tudo que a gente sabe sobre a terceira temporada. Já adianto pra vocês que eu sou muito fã dessa série, eu acho ela uma série fantástica e eu já convido você a conhecê-la. Mas sem muita enrolação, espera um pouco e vem comigo. Vamos lá, nessa segunda temporada a gente tem alguns rostos conhecidos. Na verdade, eu achei que a gente teria só um rosto conhecido e para minha surpresa a gente teve dois rostos bem conhecidos. A primeira delas é a personagem Tanya, a nossa socialite vivida pela atriz Jennifer Coolidge, que inclusive ganhou um Emmy pela personagem da primeira temporada. Ela está presente aí para alegar a gente nessa segunda temporada e tem uma narrativa super importante e desenvolver, né, um papel muito importante aí para a história dessa segunda temporada. E para minha surpresa, a gente também teve a presença do Greg, que é o marido da Tanya, que a gente viu lá na primeira temporada, como iniciou toda a questão da história deles dois, que é vivido pelo ator John Griggs. Além deles dois, a gente tem diversos outros rostos bem conhecidos, assim, de atores e atrizes, não de personagens, mas vivendo novos personagens. E antes que eu continue aqui, já convido você a inscrever-se aqui para o canal, né? Deixar o seu like no vídeo, um comentário, indicar para outra pessoa. É muito importante, peço que você se inscreva, porque tenho uma meta de chegar aos 1000 inscritos e conto muito com você. Convido você também a conhecer as minhas redes sociais também, para que você vá lá ver tudo que eu tô assistindo, eu comento sobre série, filme lá também, então vai lá dar uma conferida. E nessa segunda temporada, a gente teve uma narrativa bem diferente da primeira temporada. Onde a primeira temporada a gente viu toda aquela questão de abordagem, né? Aquela questão meio que de divisão de classe, a questão do dinheiro sendo colocado como foco principal. A gente via a questão meio que do proletariado, né? Sofrendo. A gente viu os personagens, né? Os funcionários do hotel, na verdade, eles sendo explorados, sendo danificados ali de alguma forma por todos os hóspedes que estavam lá no hotel. E nessa segunda temporada a gente tem uma narrativa um pouco diferente, porque ela é um pouco mais focada no sexo, né? O sexo é usado como uma narrativa meio que principal. E principalmente porque, assim, a gente tem aqui meio uma crítica sendo colocada, onde a gente vê muitos corpos masculinos, né? Sendo colocados aí desnudos, para que a gente veja algo que a gente não via tanto, porque nas séries antes a gente via muito a questão do corpo feminino sendo muito explorado, sendo colocado, enquanto o corpo masculino não aparecia tanto. Então acho que foi uma crítica que o Mike ele quis dar também aí nessa temporada. Falando dos rostos novos, né, eu não vou falar aqui todos, porque tem muitos rostos assim novos, né, muitos atores e atrizes. Mas a gente tem, por exemplo, a Aubrey Plaza, que é maravilhosa, a Aubrey Plaza, fantástica, que ela dá vida à personagem Harper. Temos também o Theo James, nosso eterno, né, ator aí dos filmes de Divergente, Convergente, Insurgente, enfim, que dá vida ao personagem Cameron. Temos também a Megan Farrell, que dá vida a Daphne, Will Sharper, que dá vida ao Ethan, e outros personagens que eu não vou falar de todos aqui, porque senão eu iria me estender muito. Mas a história, ela tem, assim como na primeira temporada, diversos personagens que vão explorando, em que em algum momento as histórias deles vão se relacionando e vão trazendo uma narrativa um pouco mais forte, né? Em algum momento da série, os personagens eles se relacionam de alguma forma, embora algumas vezes não faça assim tanta diferença como poderia se fazer. E junto com a Jennifer Coolidge, a gente tem uma personagem nova, que é a Portia, que é uma assistente, coitada, da Tanya, que ela, assim, sofre bastante, né, com a Tanya, tem que ter muita paciência, e que eu acho que a gente poderia ter, né, explorado, deveria ter sido um pouco mais explorada, porque eu queria ter visto um pouco mais dela, eu acho que teria sido bacana. E a segunda temporada ela conseguiu ser ainda melhor do que a primeira temporada, porque eu acho que, assim, a narrativa em si, ela se tornou um pouco mais engajada, tinha muito mais coisa acontecendo, e eu acho que ela vai levar muitos Emmys, sim. Talvez a dificuldade seja porque esse ano a gente teve muita série boa sendo lançada, mas se a primeira temporada rendeu 10 Emmys e a segunda temporada conseguiu ser ainda melhor, eu acho que a gente vai ter muitos prêmios sendo colocados aí para The White Lotus. Só vamos aguardar o Emmy para poder ver. A primeira temporada da série, ela se passou no Havaí e teve um foco mais pelo dinheiro. A segunda temporada, que é a atual, ela se passou na Sicília,
E a gente teve a questão do sexo aí sendo colocado, né, como principal fator. E agora falando um pouco sobre a terceira temporada, que o Mike White ele já deu entrevistas falando. Ele falou que nessa terceira temporada, provavelmente a série ela vai se passar num continente asiático. E aí é onde fica. Onde é que vai ser? Eu tenho uma teoria de que a terceira temporada vai se passar nas Maldivas, porque meio pro fim ali do último episódio, a Daphne ela tá sentada ali com o Cameron, com o Ethan e com a Harper, e ela acaba falando pro Cameron, as nossas próximas férias nós vamos passar nas Maldivas. E aí eu acho que não foi colocada essa fala assim à toa, assim, por nada. Eu acho sim que talvez a próxima temporada seja nas Maldivas, o que me deixa já super ansioso, porque eu acho assim que vai ser muito fantástico. E fica aí, né, no ar. Será que a gente vai ver aí a Daphne e o Ethan? Eu não sei. Eu queria muito ver um pouco mais da Daphne. Eu acho que ela foi uma personagem que a gente superestimou muito. Eu pelo menos achei, né, que ela não ia entregar nada. E ela conseguiu ser uma personagem assim super controlada, que conseguiu dar uma narrativa super incrível para a segunda temporada. E sobre o tema que vai ser abordado aí na terceira temporada, o Mike White ele falou que vai tratar um pouco mais sobre um olhar sátiro e engraçado sobre a morte, a religião e as espiritualidades orientais. O fato dele tratar sobre esse tema tem uma relação com o final dessa segunda temporada, que eu vou já falar aqui pra vocês, né, que eu vou avisar pra galera não tomar spoiler que não assistiu ainda. Falando ainda sobre a terceira temporada, quem deve retornar aqui ao elenco? Provavelmente, eu acho, né, que a gente pode ver sim o Cameron e a Daphne. Eu pelo menos espero que a gente possa ver isso. Mas existe um retorno de uma atriz lá da primeira temporada, mas talvez vivendo uma nova personagem, que é a Connie Britton, que ela interpretou a Nicole lá na primeira temporada. Ela deu uma entrevista antes do início já da segunda temporada, em que o Mike ele tinha uma ideia de ser colocada uma personagem para ela nessa segunda temporada. Só que com o desenrolar da história, eles acharam melhor deixar essa personagem para que ela seja abordada em uma próxima temporada, que provavelmente a gente vai ver na terceira temporada. Então a gente já vai ter um rosto aí conhecido, mesmo que interpretando uma nova personagem. Ao que tudo indica, nós podemos sim ter a presença aí de uma atriz que é muito conhecida também, que é a Emma Roberts, nessa terceira temporada. Pra quem não conhece, ela já fez aí American Horror Story, pelo menos eu conheci ela em American Horror Story, e aí tem diversos outros trabalhos já que ela já fez também. E eu acho que ela vai entregar muito, ela é uma atriz muito fantástica. Eu acho que ela vai viver uma personagem assim super marcante, eu já começo a imaginar aqui tudo isso. E antes de falar aqui pra vocês sobre as coisas que ficaram em aberto, né, e um pouco mais aí de teorias para a terceira temporada, eu gostaria de falar pra vocês uma curiosidade, que pra quem não sabe, a ilustração da abertura, ou seja, aqueles desenhos, aquela coisa linda das aberturas da abertura de The White Lotus, que eu pelo menos não pulo, não sei vocês, que é feita pelo Lésio Lopes, que ele é um designer nascido em Aracaju e ele se formou aqui no Ceará, e em 2020 ele acabou se mudando para a Austrália e a abertura linda é feita por ele. Então, gente, dá muito orgulho de saber que um brasileiro tá aí em um projeto né, que é The White Lotus. Inclusive ele tem dado diversas entrevistas, se vocês quiserem é só procurar aí ele que vocês vão ver, assim, fantástico o trabalho dele. E agora, se você não assistiu aí a segunda temporada de The White Lotus, eu recomendo que você não veja, né, agora o que eu vou falar, porque, assim, eu vou falar um pouco sobre o que ficou em aberto nessa temporada. Existem diversas coisas que aconteceram nessa segunda temporada que foram, assim, bem intrigantes pra gente, mas algumas coisas ficaram em aberto, como, por exemplo, a questão de que, será que a Harper e o Cameron, eles ficaram, a Harper, ela traiu o Ethan, foi algo que ficou sem resposta pra gente. Eu acho que, assim, eu não sei, eu acho que não, eu acho que a Harper, ela não fez isso, mas também ficou em aberto, né, será que o Ethan e a Daphne, eles deram o troco ali, porque a gente viu em um momento que a Daphne, ela tá conversando com o Ethan, que ele confessa que acha que a Harper e o Cameron, eles ficaram, que ela chama ele pra um passeio e aí ele não é mostrado pra gente o que aconteceu, e aí a gente fica assim, né, com aquelas bombinhas, né, teorizando aí na nossa cabeça se aconteceu, se não aconteceu, se teve vingança. Porque depois, né, ali no final já tava todos os casais, tudo bonitinho. E aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários.
E a gente teve uma morte surpreendente, né? Como The White Lotus, ela sempre faz isso com a gente vê no início lá do primeiro episódio que vai acontecer uma morte, e só ao final é que a gente consegue ver a morte que aconteceu. Eu fiquei um pouco triste, claro, mas eu achei que ela foi, assim, fantástica. A atuação da Jennifer, né, a Tânia, fez muito por essa série. Eu acho que com certeza ela vai ganhar, assim, mais um Emmy, porque ela foi incrível. E eu fico triste, né, porque a gente não vai ver ela na terceira temporada, mas ficou também aberto uma teoria que foi lançada pra gente, né, de que poderia ter sido o Greg que tenha planejado a morte dela, porque ele pode já ter, né, uma relação com aquele outro personagem que a Tânia ela acabou conhecendo. Então, o Mike ele falou que esse foi o pontapé, né, meio que para abordar sobre a morte na terceira temporada, até porque a morte ela esteve presente lá na primeira temporada, quando a Tânia ela falava muito sobre a morte, sobre como ela pensava que morreria, enfim. E aí é tanto que ele falou que deu uma morte, assim, na Sicília pra ela, de uma forma, assim, bem marcante, né? Bem meio que poética, assim como a personagem ela era. Então, assim, na terceira temporada, provavelmente, a gente vai ver sendo explorado, né, um pouco mais sobre a morte dela. A gente talvez vai ter as respostas aí para se realmente o Greg, ele planejou alguma coisa. Bom, pelo menos foi o que o Mike, ele falou, né, que a gente pode esperar isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Já ficamos aí super ansiosos para a terceira temporada. Provavelmente ela vai sair, assim, lá para outubro, né? Talvez só o segundo semestre de 2023, assim como tem sido na primeira e na segunda temporada, o que é muito ruim, né? Porque a gente tem que esperar muito, assim, quase um ano. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, me segue lá nas minhas redes também. Aproveite e assista também os vídeos que eu vou deixar aqui no lado para você. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!